Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Café com Programação e vamos para o vídeo. Podem ver laços de repetição, estrutura condicional, arrays e objetos, né? Aqui no arrays e objetos, eu falo por último aqui sobre um assunto importante, mas isso não importa. O primeiro laço que eu tenho que apresentar para vocês hoje, só para mostrar, o index HTML aqui é o mesmo da aula passada, tá? Por enquanto, a gente não está fazendo nenhuma integração com ele, só aqui chamando o script para poder rodar no navegador. Então, se eu checar o console.log, já vai ter aqui esses consoles, ó. Mas vamos por partes. Por sinal, só para ficar mais didático, deixa eu colocar um comentário aqui. Deixar comentar tudo que está daqui para baixo. Porque daí eu posso ir mostrando aos poucos. Vamos lá. Gente, o primeiro laço que eu tenho para apresentar para vocês é o laço for. Ele é um laço onde você pode fazer operações aqui, ó. Nesse caso eu estou somando 1 ao i, ó. Mas eu poderia também somar 100, ó. Fazer i igual a i, não, i mais 100. Isso daqui é uma operação, como vocês podem ver. E aqui eu também declarei uma variável i, tá? É declarada aqui mesmo, tá? Que vai ter um valor aqui nesse caso de 0 no início, e ele vai até isso daqui deixar de ser verdade. Ou seja, o i nesse caso, ele vai de 0 a 200. Como eu estou aumentando que 100 em 100, ele vai aumentar uma primeira vez e vai para 100, vai aumentar uma segunda vez e vai para 200. Então, deve imprimir duas vezes. Vamos checar. Vamos checar aqui. Como vocês podem ver, duas vezes. Eu deixei aqui no 200 só para poder ficar maior o número, mais legal, mas... Deixa eu colocar aqui de novo no i++, só para representar. Vão aparecer 200 vezes aqui. Bem, essa é a ideia dos laços de repetição. Eles vão repetir qualquer coisa que esteja aqui dentro, o número de vezes que enquanto isso daqui for verdade, ó. Essa afirmação aqui, essa daqui, ó. Ele também vai executar essa operação aqui que você coloca no... esse primeiro parâmetro aqui você declara uma variável, no caso do for. Nesse segundo, você coloca uma afirmação, que é a que ele vai tentar realizar, né? Que vai checar se é verdadeiro ou não. Se for falso, ele não vai executar. Se for verdadeiro, ele vai. E aqui é só uma operação que você faz com ela para ir atualizando ela. No caso, eu estou somando 1. O i++, tá? Eu acho que eu não mostrei no último vídeo, mas ele é para somar 1 no i, tá? De uma vez. Se o i vale 0, depois ele vai para 1. Se vale 1, depois ele vai para 2, e assim vai. É a mesma coisa que você colocar assim, ó. Só para mostrar que vai dar na mesma. Vou colocar aqui que i é igual a i mais 1. O mesmo vale para i menos menos, tá? Ele tira 1. Vamos lá. Lá, igualzinho. Isso daí não é algo tão relevante agora, mas eu acho interessante. Então, bem, esse daqui foi o laço for. Eu vou deixar ele comentado para ele não atrapalhar mais a gente. Porque agora eu vou mostrar pra gente o laço while, que também é muito interessante. E para isso eu vou deixar comentado aqui. Ué? Eu não apertei isso daqui. Aqui. Ué? Opa, desculpa. Tá, vamos lá. Vou descomentar aqui esse laço while. Tem estrutura condicional. Tem dois tipos de laço while. É importante falar isso. Tem dois tipos de laço while. Esse m aqui é só uma variável, tá? Que a gente viu na aula passada. É porque o laço while tem que ter aqui uma afirmação, verdadeiro ou falso. No caso, você poderia até colocar aqui um true, por exemplo. Só que aí ele rodaria para sempre, até esse valor ser falso. Por isso que eu deixei assim, porque no caso ele não ia executar, diferente do C, do Python. Se você deixar aqui sem nada, ele vai continuar executando para sempre, né? Quando você faz com a linguagem C, com Python, por exemplo, ele continua executando sem parar. Aqui no JavaScript é diferente.
Esse do aqui é o que vai ser executado, ó. Ele vai fazer isso daqui enquanto esse valor aqui for menor do que 15. Ou seja, o m começa em 0, eu vou somando mais um, mais um, mais um, mais um, e ele vai indo. Só que o interessante daqui é que eu posso usar esse laço while para qualquer tipo de afirmação. Também posso fazer com for qualquer tipo de afirmação, eu acho, mas não é o mais indicado. O while ele serve para isso. Eu posso colocar qualquer tipo de afirmação aqui. Por exemplo, eu posso colocar uma palavra e ir percorrendo uma string que tenha uma frase e ir percorrendo até encontrar o final. Como eu vou mostrar para vocês que na linguagem C, para você detectar, tem um símbolo, né, que você procura, que ele é um caractere nulo, que é uma barra invertida no N. Então, o while ele vai executar esse código do do enquanto isso daqui for verdadeiro. Se isso daqui for falso, isso daqui não vai acontecer. Então, eu não mostrei o while funcionando. Eu vou colocar aqui uma coisa mais interessante. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Seja bem-vindo. E vejamos. Ah lá, executou 15 vezes. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, só mostrando para vocês, isso daqui é importante. Você sempre vai poder escrever uma variável para atualizar ela usando ela própria, mais algum valor, por exemplo, realizando uma operação. No caso, eu vou colocar mais 3. Deve executar 5 vezes, né? Olha lá. Seja bem-vindo, executou 5 vezes. Bonitinho. Opa, de novo. Tá, agora eu vou mostrar para vocês a outra variação do laço while. Enquanto isso, eu vou deixar esse daqui fora da nossa da nossa negócio, né? Vou deixar ele como um comentário, como eu deixei os outros também, e para a gente poder prosseguir. Eu tinha esquecido de colocar o while normal, então vou colocar o while normal aqui. Vamos fazer um mais interessante. Vou pegar uma palavra aqui, ó. Vou criar aqui uma variável. Não, melhor. Deixar do jeito que estava mesmo. Daí depois eu mostro pra vocês isso. Só deixa eu continuar aqui, eu coloco esse trecho depois. Vamos lá. While, colocar um M. A gente pode executar aqui um número alto de vezes, só para mostrar. Mostrando diversas operações mesmo. Vamos executar 1000 vezes. Em vez de fazer a mesma coisa que a gente está fazendo sempre, vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos lá criar uma variável aqui dentro. Que vai colocar um nome qualquer aqui. O interessante é sempre você colocar um nome que tenha a função da sua variável. Só que aqui não vai ter nada, mas vamos colocar aqui um número, por exemplo. Vai ser um número que vai ser 67, não, 20 multiplicado por m. Daí vai ser interessante porque a gente vai relembrando os operadores, essas coisas. Pronto, vou dar um... Opa. Não lembro se é essa a ordem ou é... Não, na verdade eu acho que é m mais mais, né? Tá, não importa. Vamos executar isso daqui pra gente ver. A gente vai ter todos os múltiplos de 20 até 1000. Na verdade 20 não, né? Vamos colocar 2 só pra ficar um pouco mais fácil de ver. E aqui eu não coloquei um console.log, desculpa. Deixa eu só colocar um console.log aqui. Console.log. Aqui dentro eu vou colocar o nosso num. E a gente vai pegar todos os números, todos os múltiplos de 2 até 1000. Tá? Ó, porque ele vai começar em 0, vai aumentar por 1, somando 1 toda hora, até chegar em 1000. Na verdade ele vai chegar em 999, ele não vai executar o milésimo. Então para solucionar esse problema, eu vou fazer o seguinte. Só mudar aqui para 1001 já tá bom. Vamos lá. E aqui como vocês podem ver, ó. Como vocês podem ver, ele vai... tem 1000
números aqui, mas ó, ele partindo do zero, ele vai até o 2000, né, que seria o milésimo primeiro múltiplo de 2 partindo do zero, só com inteiros, né? Daí, como vocês podem ver, ó, olha a quantidade. E para isso é bem útil esses laços de repetição, para você ter que executar vários códigos, você vai precisar executar várias vezes. E você não quer ficar colocando, mexendo na mão toda hora, né? Então é importante esses laços. Então, terminando o laço while, que era uma parte importante do nosso vídeo, a gente vai agora para a estrutura condicional, que é uma parte muito interessante também. Eu só tenho que ver se está tudo certinho aqui. E está, tá. Tá, aqui, primeiro laço que eu tenho que mostrar para vocês, esqueça essa parte aqui por enquanto, é esse if. O if, em inglês, que significa se, ele vai checar se essa afirmação aqui é verdadeira. Se ela for verdadeira, ela pode ser falsa aqui, tá? Para você deixar uma afirmação falsa qualquer, é assim, ó. Então, se res for diferente de 1, isso daqui quer dizer, se você tirar esse sinal, é se for igual a 1. Ah, tá, só uma outra coisa que eu não falei, tanto para aqui, tanto para cá também, que você vai utilizar, os operadores, eles aqui, ó, eu coloquei 1001, mas você poderia ter colocado 1000 e colocado um igual, tá? Isso daqui é importante, na verdade eu acho que é o contrário. Deixa eu só executar, não. Deixa eu só executar aqui pra gente ver isso daqui acontecendo. Que é importante isso daqui, porque deixa eu só ver aqui, vamos deixar isso daqui igual a 1. Ele vai dar um console.log no vazio, tá? Vamos lá. Aí, ó. Como vocês podem ver, foi até 2000 de novo. Então é assim mesmo, ó. Você coloca esse símbolo aqui para colocar o igual. Os operadores que podem entrar aqui dentro, nessas afirmações, são os seguintes. Aí. Oh. Daí você vai ter aqui o menor, deixa eu colocar um A e um B aqui, só para representar. A, B. No caso aqui, o A é menor ou igual que B. Daí tem também o A, ou C, vai, que é igual, maior ou igual que B, por exemplo. Não, N, não, D, né? Vamos na sequência. E A que é igual, não, ai, E que é igual que F. Oh. Aqui, essas são as operações básicas aqui. O igual, ele na verdade significa equivalente, ou igual mesmo, tá? Esse símbolo aqui significa igual. Aquele lá que a gente vê, por exemplo, na declaração de uma variável, ele só significa para armazenar aqui dentro, tá? Ele torna a variável igual a isso daqui. Ele atualiza uma variável ou declara ela, como aqui no caso está declarando. Mas ele não é o igual da matemática. No caso, o igual da matemática aqui na programação, só para checar se é igual, é esse símbolo aqui, tá? É um igual com outro igual. Só uma coisa que eu acho que eu errei aqui, é que eu acho que... Acho que isso daqui não funcionaria, tá? Maior ou igual, vamos colocar aqui 1000. Na verdade, 1000 vai dar errado, né? Vamos fazer o seguinte, inverter o sistema. 1000 é igual, menor que M. Sabia. Não é esse símbolo aqui não, tá? É esse daqui, ó. Isso. Porque esse símbolo aqui é usado numa outra coisa chamada aerofunction. Então, o igual é sempre na direita, tá? Nesses casos. É algo que eu sempre me confundo, então é importante ver aqui. Deixa eu deixar no zero mesmo. Mas tá aí, tá? Como a gente pode ver, vai executar blá 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 normalmente, que nem o outro, porque são equivalentes, não? Só invertir o lado e invertir também um negócio ali, então tá tudo certinho. Agora eu já posso colocar tudo daqui dentro de um só. Nossa, não tinha porque ter colocado comentário aqui, né? Bom. Ctrl Z, Ctrl Z. Opa.
Tá, esse while aqui, eu acho que eu vou tirar ele de uma vez, não vou usar ele mais, né? Não, deixar ele aqui dentro ainda de um comentário. Caramba, esse vídeo vai ficar grande. Esse vídeo aqui eu vou dividir em duas partes, tá? É que é um vídeo com bastante conteúdo, então é importante colocar em duas partes aí para que a gente tenha o máximo aproveitamento, né? Desse tempo que a gente tá gastando. Tá, finalmente a gente passou aqui do if, né? Ele só verifica se essa afirmação é verdadeira, o que está aqui dentro é verdadeiro. Lembrando que você pode falar aqui que aqui dentro ser falsa, por exemplo. Res é igual a 1. Você pode falar res não é igual a 1. Para falar isso, você utiliza isso. Você também, ó, o if, ele funciona da mesma maneira que o while aqui, essa verificação, tá? Então esse símbolo aqui, ó, é a mesma coisa para o while, assim em todo o JavaScript. E aqui vai o nosso if, nossa estrutura condicional if. É só checar aqui, nesse caso, ó, aqui... Ah, eu ainda não falei do else. Mas olha, vamos testar se daqui for verdadeiro, ó. Vamos colocar aqui res igual a 1. Ou seja, se for verdadeiro, ele vai imprimir pra gente... Nossa, não coloquei nada. Vamos imprimir HY, só representando. Como vocês podem ver, veio HY aqui. Se isso não for verdadeiro, eu vou tirar o else por enquanto, tá? E colocar um não for um, que não seja um. Como você pode ver, ele não imprimiu nada. Esse if não está fazendo nada, em caso contrário, então não. Porém, aqui nesse caso, a gente tem um senão, né? Esse else aí quer dizer senão, que é um caso especial, onde ele vai dar um console.log no oi. Então, como a gente está falando aqui, ó. Se, ó, só para deixar bem nítido o que a gente está fazendo. Se res não for igual a 1, a gente dá o console.log em HI. Se for, a gente dá um console em oi. Ou vou colocar sim e não, tá? Vou colocar S e N, só para ficar mais fácil. E como você pode ver, ele é igual, então me retornou um S, né? Porque aqui teria que ser falso, ou seja, ele teria que ser diferente de 1. Só para representar, se eu colocar aqui um 4, 4 é diferente de 1, vai aparecer um N. Ué? Deixa eu ver. O que eu fiz agora? Blá, 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 blá. Não for igual a 1. Onde eu tô confundindo agora? Number. Deixa eu tirar isso daqui. Tá, ele tá dando isso daqui. Deixa eu colocar um 1. Tá. Vamos voltar ao 4. Será que eu tô errando aqui? Eu acho que então... Onde ele era? É um number, né? Aqui? Não, acho que aqui é no... Ai, desculpa, gente. Falei errado aqui, tá? Eu vou pedir pra consertar isso daí. Na hora que eu estiver editando, ou sei lá, outra pessoa editando, eu coloco. Na verdade, é esse operador aqui, ó. GFGH. É esse operador aqui, ó. Deixa eu tirar essas letras aqui, na verdade. Elas só foram úteis para representar aquilo ali. Esse diferente, ele vai no sinal de igual, tá? No primeiro, antes do primeiro. Vocês podem ver aqui no Python, na verdade, seria quando você tira um, né? Acho que seria assim, não tenho certeza, tem que checar. Blá blá blá. Agora ele está retornando... Não, porque res é diferente de 1. Acho que não é assim no Python não, tá? Sopraram aqui que no Python não tem nada a ver. Mas ainda não tenho certeza. Blá blá blá, vamos lá, só comentando aqui o if, vocês já entenderam, né? O else é o caso contrário. Caso a primeira afirmação não seja verdadeira, ele executa a seguinte. O switch aqui é o último laço que a gente vai ver hoje e o último conteúdo desse vídeo, que é uma pena, né? Mas no próximo vídeo, que eu também vou postar hoje, então não tem nenhum prejuízo, vai ser sobre o mesmo conteúdo. Esse daqui eu vou pegar, não, deixar só aqui no Arrays Objeto, que é um conteúdo muito interessante, mas que vai para a parte 2 desse vídeo. Vamos lá. O switch.
O switch é muito, muito interessante, que ele colocar um igual a 1, aqui só para mostrar. Res igual. O switch, você pode colocar casos especiais dentro dele. Claro, você poderia fazer isso aqui com if, colocar if igual a 1, console.log, alguma coisa que ele tem que ser feito caso seja igual a 1. Esse res aqui, tá? Você passa aqui um ponto e ele testa os casos. Ou seja, ele vai testar aqui se res é igual a 1. Ele vai testar se res é igual a 2. E assim vai. Você poderia colocar aqui quantos casos você quisesse. Quando você terminar, você coloca esse comando break, tá? Não precisa do ponto e vírgula, eu coloquei aqui só porque estava colocando esses dois pontos, daí eu coloquei o ponto e vírgula, porque você precisa de dois pontos para mostrar o que vai acontecer. Console.log log 2 res igual a 2. Opa, deixei de fora, deixa eu só colocar aqui. Pronto. O que é esse console.log aqui? Acho que eu coloquei ele aqui à toa, eu coloquei ele sem querer. Eita. Vamos lá. Esse daqui, esse default aqui, é o caso padrão, tá? É o caso que vai acontecer. Vamos colocar assim, diferente. Aproveitando que eu lembro que a gente viu ali como é o símbolo do diferente aqui no JavaScript, ou ECMAScript, vamos usar ele só para representar aqui. Esse é o nosso diferente então, tá? De 1. O símbolo OU também. Você pode usar o OU também nessas operações e o caso do OU é esse daqui, tá? Eu vou colocar ali em cima todas e vou fazer uma tabelinha e colocar na descrição desse vídeo aí uma imagem com uma tabelinha. Vou ver se eu encontro, na verdade. Provavelmente alguém já fez. Desses operadores lógicos do JavaScript. Também, eu não acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso aí não, mas vou tentar falar ao longo dos vídeos. Para falar o máximo possível deles. Eu acho que não dá um vídeo inteiro, então não tenho certeza. 2 aqui eu só quero mostrar que é diferente, tá? De 1 e também é diferente de 2. No caso aqui, esse daqui é o OU, mas aqui poderia ser um E mesmo. O operador de E no JavaScript é esse, tá? Acho que é assim, ó. Vamos testar aqui. Temos caso 1, caso 2. Não, vamos usar o if aqui que é mais fácil. Só tá com respostas diferentes já, né? Ou, vou colocar aqui um ou pra gente ver. Ou res é igual a 4. Aqui vocês vão ver que ele vai retornar um N, tá? Não, ele já iria, né? Então deixa eu fazer o seguinte. Se ele for igual a 1 ou igual a 4, ele vai retornar isso daqui e vai retornar um não. Como vocês vão ver aqui, ele vai retornar Eita, acho que isso aqui vai interromper o vídeo? Não. Deixa eu pausar aqui um minuto. Continuando aqui, retomando, eu recebi uma ligação aqui, mas já passei ela. Que isso? Tá dando um console.log lá no caso lá embaixo, mas isso não é importante agora. Interessante aí. Ele retornou o nosso S que a gente queria ver aqui no negócio. Ele retornou o nosso S. Já tá aqui já. Esse daqui é o operador OU. Porém, eu poderia colocar aqui, por exemplo, E. Esse E comercial duas vezes, tá? Aí ele obviamente vai retornar falso, até porque isso daqui não tem como ser verdadeiro, né? Mas eu vou colocar aqui falso. Aí vai ser verdadeiro, porque ele vai ser diferente de 1 e igual a 4. Como vocês podem ver, ele retornou verdadeiro. Então, se um desses daqui for falso, ele vai ser diferente de 1, porém não é igual a 3, porque ele é igual a 4. Vai retornar um falso. É daquele lógica matemática, né? Talvez alguém já tenha visto algo sobre tabela de verdade, alguma coisa assim, tabela da verdade, né? E é isso. Só mostrando aqui pra vocês esses operadores lógicos básicos, né? Acho que tem alguns outros, mas isso daí a gente vai vendo. Eu também vou colocar a tabelinha, como eu disse. Depois eu mostro aí pra vocês. Talvez eu coloque nesse vídeo no final. Não. Não sei. Talvez eu coloque agora na edição, mas não sei.
Ó, esse console.log aqui, esse que é o importante, o default, é para todos os casos que não estão listados aqui. Esse break é só para sinalizar que acabou esse negócio de caso, tá? O caso 1, o caso 2, esse break finaliza. É uma quebra, né? Daí esse default é só para mostrar em caso que, não seja, que isso não seja verdade. Agora eu vou igualar ele a 2, ó, para vocês observarem o que vai acontecer. Vocês podem ver que o outro console.log tinha dado o default, porque era igual a 4 e não tem esse caso. Agora, ó, ele deu para mim o que eu tinha programado do res igual a 2. Então aqui eu posso colocar os casos. E assim eu consigo trabalhar com casos particulares. Muito melhor do que usar vários ifs, né? Eu posso usar só uma vez a variável aqui e colocando caso 1, caso 2, caso igual a 1, né, no caso aqui. Mas posso colocar diversas outras coisas. Tem outro operador aqui, essa finalização do switch, né? Mais pra frente, né, talvez a gente use ele de novo em algum projeto. Então, se tiver alguma outra coisa que eu esqueci de falar, fiquem tranquilos que vai aparecer em algum momento. Agora eu vou colocar outro aqui, que vai ser o operador ternário. Na verdade não é nem esse o nome dele, né? Ele é operador condicional. Ele é chamado de ternário por conta da quantidade de elementos que ele tem. Mas então vamos chamar ele de operador condicional. Ele é assim, ó. Esse símbolo de pergunta vem depois da afirmação. No caso, nossa afirmação aqui é igual a 2. Ele vai retornar. O primeiro vai ser o blá blá blá, console.log, dois pontos. Vou mostrar para vocês aqui, vou explicar o que está acontecendo. Mas só um minuto. Vamos lá, console.log aqui e aqui. Esse console.log aqui, o primeiro, ele vai retornar ou a afirmação que vai acontecer caso isso daqui seja verdadeira, tá? Isso daqui é o acontecimento, essa aqui é a resposta, vou chamar de resposta, a resposta, caso isso daqui seja verdadeiro. Então aqui dentro eu posso retornar, por exemplo, res... Não, eu já tinha colocado res igual a 2, então eu vou colocar assim, ó. 2 vezes... Não. Daí vai aparecer que é igual a isso daí. Igual a 2. Colocar res é igual a 2. Só por escrito aqui. Res Opa. Ai, eu esqueci de tirar desses símbolos com acento, mas depois eu tiro. Para a próxima aula já não vai ter. Agora vamos colocar aqui. Res não é igual a 2. Não é igual a 2. Isso daqui, ó, ele vai retornar caso daqui seja verdadeiro, res é igual a 2, e vai retornar que não é caso não seja igual a 2. Vamos lá? Res é igual a 2. Isso porque aqui eu declarei ele com valor 2, mas vou usar aquele operador lá pra representar pra gente. Res mais mais. Mas na verdade eu vou fazer o seguinte, ó. Res já vou mostrar pra vocês como é que é a concatenação no JavaScript. Que é um tópico interessante, né? Eu mostrei um pouco na última aula, mas agora vou colocar um exemplo um pouco prático aqui. Daí eu vou deixar esse número aqui, ó, só mudando o padrão aqui de resposta, 2, e aqui vai ser blá 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 blá, coloca assim, aqui, vou colocar esse maisinho para concatenar, e aqui eu vou colocar a variável, tá? Res. E aqui vai ter o valor de res, caso não seja 2 ou caso seja 2. Como você pode ver aqui, res é igual a 3. Opa, eu esqueci dos 2 pontos, né, que eu tinha colocado no outro. Tá, mas não importa, só para mostrar aqui, res é igual a 3. E esse foi a última estrutura condicional que eu tinha para apresentar para vocês hoje. No caso era o operador condicional. Como vocês podem ver aqui, é de sintaxe bem simples, né? É só um ponto de interrogação e dois pontos aqui. Desse lado aqui é caso seja verdadeiro, desse lado aqui caso seja falso. Como se isso daqui fosse o if e esse daqui fosse o else, então deu para entender desse laço aqui, ó, if else, mas não é bem assim, mas assim, no sentido de ele reduz bastante, né? Não é recomendado usar isso daqui para caso você tenha que fazer alguma tarefa importante nesse sentido aqui, mas para casos mais simples, né? Então você pode utilizar isso daqui, ajuda a reduzir a quantidade de ifs no código, que em alguns casos pode ficar muito grande. Então é bem importante esse operador aqui. E
o nosso vídeo vai ficando por aqui, ele já tá com quase meia hora, né? Espero que vocês tenham um ótimo dia e tchau. Ah, esqueci de falar, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Aí sim, tchau.